Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Nós vamos acompanhar primeiro como é que estão as atividades de plantio dessa segunda safra de milho no Brasil, os possíveis impactos desse atraso na produção e também os reflexos de tudo isso no mercado brasileiro, nas cotações do cereal para o produtor. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Anderson Galvão, ele que é analista da Celeris Consultoria, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Anderson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos aí que assistem a gente aí no Notícias Agrícolas. E você que está acompanhando a gente ao vivo também pode mandar sua pergunta para cá pelo nosso site, pelo nosso YouTube, que a gente vai repassar para o Anderson também ao longo da nossa conversa. Anderson, os trabalhos de plantio dessa segunda safra ainda estão andando. Pela visão da Celeris, quantos por cento foram plantados até o momento e até quando devem avançar essas atividades ainda? Olha, Guilherme, acho que um ponto relevante é pensar o seguinte: Mato Grosso, que hoje é a maior área plantada, a maior área cultivada aí com cereal, está praticamente concluído o plantio. Tem aí um pouco mais de 1% remanescente a ser plantado depois aí do 31 de março. Aonde realmente preocupa é Paraná e Mato Grosso do Sul, que são dois estados também relevantes aí no cultivo do milho inverno, de tal forma que se a gente olha no total Brasil, nós estamos com um pouco mais de 53% da área plantada, o que significa dizer que, incentivado por preços elevados e tecnologia mais adequada, a gente entende que o agricultor, nessa safra de inverno 21, ele vai arriscar e entrar forte ainda plantando no mês de abril. E aí, Anderson, isso se a gente comparar esse percentual aí desses 53%, comparado com anos anteriores, é muito atraso, está em linha? O que a gente pode analisar nessa comparação? Não, sem dúvida alguma, Guilherme, é um atraso considerável com relação a anos anteriores. Esse ano, acho que talvez a diferença é que a gente teve lá um atraso no plantio da soja, as chuvas demoraram a começar e agora também chuvas atrasaram aí os trabalhos de colheita da soja, empurrando a janela de plantio do milho inverno. A esperança do agricultor é que a gente consiga ter pelo menos um mínimo de chuvas aí em abril e maio para segurar o potencial produtivo desse milho inverno, principalmente no MS e no Paraná. E aí você comentou, né, desse produtor arriscando, estimulado pelos preços elevados, pela tecnologia, mas a gente pode ter algumas áreas migrando de culturas, o produtor optando por apostar em outra cultura, deixando essas áreas que originalmente seriam de milho? Olha, a cultura mais viável além do milho inverno é sorgo, e já desde o ano passado, com os preços altos do milho, a gente vê uma procura bastante acentuada por semente de sorgo. A dificuldade maior aqui é exatamente a disponibilidade de semente. Sorgo, historicamente, é uma cultura secundária. O agricultor só vai para o sorgo quando a janela de plantio ou quando as condições de mercado, por alguma razão, não justificam o milho. Então, é bem possível que de uma área que a gente esperava aí alguma coisa de 14,5 milhões de hectares plantados com milho inverno, é possível que, em não conseguindo plantar com milho, o agricultor gradativamente tente a migrar por sorgo, com a limitação da oferta de sementes, com pacote de insumos que esse agricultor, porventura, já tenha adquirido. E aí, Anderson, esse plantio atrasado, fora das janelas ideais, quais são os riscos para as lavouras disso daí e quando é que vai ser preciso ter mais chuva? Você comentou aí abril e maio, é realmente isso? E quais seriam os riscos que o produtor precisa ficar atento? Acho que diferente da soja, né? A gente sabe que soja, quando por alguma razão a chuva corta, a planta atrasa, adianta ciclo, você até pode ter uma perda de produtividade, mas não é tão crítico quanto na cultura do milho. Na cultura do milho, se faltar chuva no período de polinização, no período da floração ali, é crítico para a lavoura. Então, no nosso entendimento, pelo ritmo de plantio, segunda quinzena de abril até a segunda quinzena de maio vai ser um período crítico do ponto de vista de oferta de chuvas para assegurar potencial produtivo nesse milho inverno. E a implicação disso é muito simples, né? A gente vem do ano passado, a gente vem de um 2020 com estoques bastante apertados, mercado interno bastante enxuto, a exportação demandando milho brasileiro, a China, depois de
longo tempo aí, todo mundo esperando a China se tornar um player global na importação de milho. A China passa a comprar milho dos Estados Unidos, a China passa a participar desse mercado internacional. Então, um mercado bastante aquecido lá fora e aqui dentro também. Aqui dentro, nessa combinação de Chicago com preços mais elevados e um real desvalorizado, faz com que o preço do milho permaneça firme aí acima de R$60 em boa parte do Brasil. E num cenário de frustração da segunda safra, que é hoje a principal safra de milho no Brasil, isso só reforça uma preocupação que a gente já tem ela há algum tempo, de que a gente vai aí para um 21, possivelmente um 22 e talvez até um 23, com preços de milho bastante elevados, bastante firmes no mercado brasileiro. E Anderson, outras preocupações que têm ganhado força para essa segunda safra são a questão de pragas, de insetos, né? Principalmente a cigarrinha com os enfesamentos em várias regiões e também a questão do percevejo de barriga verde. Até ontem a Fundação MT conversando com a gente sobre esse assunto. Como é que você tem enxergado essas situações? É realmente um ponto que o produtor precisa ficar bastante atento nesse ano? Guilherme, a gente entende isso aqui na consultoria, a gente sempre teve muito envolvido aí com pesquisas de impactos econômicos e agronômicos de adoção de biotecnologia no Brasil desde o começo da empresa, há quase 20 anos atrás. E o fato é o seguinte, o Brasil, primeiro, um país de clima tropical, atividade biológica praticamente 12 meses do ano, nós não temos um inverno para liquidar pragas e doenças. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto é, até consequência do primeiro, foi se desenvolvendo tecnologias, manejo, variedades, ciclos de crescimento, que permitem, em algumas regiões do Brasil, ter 2,5 até 3 safras ano. Consequentemente, o perfil das pragas, o perfil das doenças, não só no milho, mas em qualquer outra cultura agrícola no Brasil, é um perfil de pressão permanente. E com o crescimento do milho inverno, como eu falei há pouco, a gente deve ter uma área nesse ano de alguma coisa próxima de 14 milhões de hectares. É muita comida para alimentar essas pragas e doenças. Então, o agricultor e a pesquisa, o desenvolvimento, tanto público quanto privado, tem que estar numa constante busca por soluções de manejo, soluções de produto, combinação, troca de moléculas, para manter esta pressão de pragas, não importa que se são insetos ou se são doenças, minimamente sob controle. E um outro ponto que a gente já acompanha também há muito tempo é que a gente vê as pragas, no linguajar mais específico, muito mais cosmopolitas, né? As pragas começam a mudar de um ciclo para o outro, até mesmo de uma lavoura para outra. Por quê? O Brasil tem disponibilidade de comida 12 meses do ano para essas pragas e doenças. Então, do ponto de vista de gestão e manejo da produção, a agricultura no Brasil vai ficando cada vez mais complexa. Uma solução tecnológica apenas não consegue controlar todos os problemas, então não é apenas biotecnologia, é biotecnologia com bom uso de produtos de proteção de cultivos, com bom uso de variedades tolerantes ou resistentes a doenças, nematóides e coisas do gênero. E aí, diante de todo esse cenário que a gente comentou, Anderson, pensando em produção e em produtividade, a gente ainda pode esperar grandes índices de produção, de produtividade? Já dá para esperar alguma queda devido a esses atrasos? O que vocês aí da Ceres estão enxergando nesse sentido? Até aproveitando, checando aqui meu dado rapidamente, fazendo uma correção. No começo da fala eu falei que Mato Grosso estava com praticamente 98% cultivado. Não, 98% era o número do ano passado. Esse ano, Mato Grosso está com 73% plantado. Então, reforçando o que eu disse há pouco, a gente sim tem um atraso expressivo de plantio com relação ao ano passado, né? E agora entrando nessa questão da produção e produtividade, vocês aí ainda esperam bons índices, grandes índices nessas questões, ou já começa a aparecer algum cenário de possíveis perdas devido a esses atrasos? Como é que vocês estão enxergando? Guilherme, aqui a gente tenta sempre tratar na consultoria fato com probabilidade. Eu ainda não tenho um fato para dizer que a produtividade do milho na safra 21 vai ser menor ou maior que a do ano passado. A gente trabalha, por enquanto, meramente na estatística. Porém, a probabilidade, dado uma janela de plantio mais desfavorável, um plantio que o agricultor, quando ele vê a janela avançando, ele começa a tirar o pé da tecnologia, até por uma questão de equacionar receita com custo,
a probabilidade de uma produtividade menor, ela começa a ficar bastante clara, né? Mas ainda dado, considerar que a gente tem praticamente um mês, 40 dias de plantio, ainda não dá para dizer que existe um fato que me afirme, que me ateste que a produtividade do milho no 21 será menor ou maior que a de 2020. Porém, a probabilidade, dado a janela de plantio, dado o atraso do plantio, é que sim, teremos uma produtividade menor. E nesta produtividade menor, teremos aquele que eu falava também há pouco, um quadro de oferta ainda bastante apertado, bastante ajustado para o decorrer do 21 e do 22. Hoje, qual que segue sendo a expectativa das Celes para a produção dessa segunda safra? Nós ainda estamos com um número de 84 milhões de toneladas a ser produzido agora no 21. Mas, como eu disse, é bem provável que o número final fique abaixo disso. E agora, Anderson, entrando nas questões de mercado, você já comentou aí essas questões de oferta, essa possível diminuição da produção apertando ainda mais essa oferta. Então, o que a gente pode esperar para os preços, primeiramente, até a chegada dessa safrinha, nesse restante de primeiro semestre? A gente deve continuar com os preços altos, preços sustentados até a chegada dessa produção de safrinha? Desse começo de abril até meados de julho, Guilherme, a leitura nossa é de um mercado bastante enxuto, as indústrias e consumidoras usando dos seus estoques ou tentando ir a mercado comprar da mão para a boca e, consequentemente, preços firmes. O outro elemento, e aqui não tem absolutamente nada a ver com o mercado, é taxa de câmbio. Eu já falo isso há algum tempo, tanto para a soja quanto para o milho, é que no final do dia o câmbio é bastante relevante. Nós tivemos recentemente aí um aumento da taxa de Selic de 2 para 2,75 e uma expectativa que a próxima reunião do Copom também traga um novo aumento de Selic. Em condições minimamente normais, esta Selic mais alta deve favorecer uma valorização do real, 5,40, 5,30, talvez até 5,20. Hoje, em função do quadro político, de todos esses nervosismos aí de Brasília dos últimos dias, a gente ainda vê uma taxa de câmbio de 5,80, que ajuda na casa de 5,80, que ajuda na formação e na sustentação não só do preço do milho, mas também da soja. Então, ponto de importância para o agricultor. Nós estamos no recorde de preços. Ontem eu discutia num grupo aí de amigos em WhatsApp, nós estamos no recorde de preço de soja, no recorde de preço de milho. Então, estatisticamente falando, tem mais chance do preço cair do que o preço subir, a despeito de, no caso do milho, de um quadro de oferta bastante ajustado. E agora, entrando no segundo semestre, com esses volumes da safrinha sendo abastecidos ali no mercado, a gente pode esperar uma redução nesses preços, uma grande redução? Que patamar a gente pode esperar para o segundo semestre, Anderson? Guilherme, eu sinceramente, eu falei há pouco, um segundo atrás, sobre taxa de câmbio. Sim, o câmbio pode influenciar na formação do preço final, mas eu não vejo num cenário de 6 meses, até mesmo a 12 meses, preços do milho, por exemplo, no Cerrado, voltando a R$40, a R$45, que a gente tinha isso há pouco mais de um ano atrás, um ano e meio atrás. Por quê? Por conta de um quadro extremamente apertado de oferta, um quadro bastante ajustado no Brasil, tá? Mas também é difícil, eu digo assim, que a gente está no teto, beliscando o teto o tempo inteiro, e até mesmo uma valorização do real, ou uma oferta um pouco melhor, ou uma safra americana um pouco maior. Os americanos aí estão prestes a começar um plantio de uma safra que aumenta a área de soja e aumenta a área de milho. Hoje mesmo tem relatório do USDA indicando esses dados de plantio e de stocks. Independentemente, eu entendo, como eu disse, estamos no teto, muito perto desse teto de preços, tanto para soja quanto para milho, e com algum potencial de baixa. Potencial de baixa não é dizer que o preço da soja, que o preço do milho vai derreter nos próximos 6 meses ou 12 meses. Anderson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário das expectativas da segunda safra, das condições de mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Acho que a mensagem que eu sempre digo, Guilherme, nessas falas é que a agricultura não é uma foto, a agricultura é um filme. A gente está aqui falando da safra, da colheita da safra 21, que está acabando na soja, do plantio do milho inverno 21, que está atrasado, mas a agricultura é um filme. E o que é um ponto relevante? A safra 20 e 21
foi uma safra de relações de trocas excepcionais para o produtor de soja, para o produtor de milho, até mesmo para o produtor de algodão. A safra 21-22 é uma safra que ela já vem com pressão de custos. Você vê petróleo que o ano passado, no auge da pandemia, chegou a ficar com preços até negativos. Desculpe, gente. O petróleo chegou a ficar com preços negativos, o petróleo está mais de $60 o barril. Petróleo em alta, fertilizantes em alta no mercado externo, indústrias na China e na Índia recalibrando suas cadeias de suprimento. Então, claramente existe uma pressão de custos. Então, a safra 21-22 é uma safra que o mercado de insumos já rodou bastante, fertilizantes, defensivos, sementes, é uma safra mais cara. E numa safra mais cara, a gente sempre reforça muita atenção para o fluxo de caixa. A gente viu aí também nos últimos 6 meses o preço da terra agrícola praticamente dobrando em quase todo o Brasil. Por quê? O agricultor faz caixa na operação, até numa estratégia de esterilizar esse caixa e reduzir sua carga fiscal, ele vai lá e faz reinvestimento em terra agrícola, paga arrendamentos mais caros. Então, muita atenção para custos e fluxo de caixa na safra 21-22. Anderson, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, um bom dia a todos. Esse, o Anderson Galvão, ele que é analista da Celeris Consultoria, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão as atividades de plantio da segunda safra de milho, as perspectivas de produção, de produtividade e também o que isso pode impactar no mercado brasileiro nesse resto de primeiro semestre e principalmente no segundo semestre de 2021. Olhando para o plantio, a Celeris Consultoria aponta que até o momento o Brasil já plantou 53% da sua safra de milho, um atraso bastante grande em comparação às safras anteriores. Por exemplo, o Mato Grosso, que é o principal estado produtor, plantou até o final da última semana 73% da sua área, quando no mesmo período do ano passado já eram 98% da área semeada. O Anderson destacando esses atrasos impulsionados primeiramente pelo atraso no plantio da soja devido à falta de chuvas e depois também pelas dificuldades de colheita pelo excesso de chuvas em muitas regiões. Agora, com isso, os riscos para essa segunda safra de milho aumentam bastante. O Anderson acreditando que o produtor deve ainda assim apostar no cultivo do milho, os preços estão favoráveis, as tecnologias são boas, então a expectativa é de que esse plantio entre o mês de abril, muita gente plantando ainda em abril, e aí, ficando por conta do clima, o Anderson destacando o período da segunda quinzena de abril até a segunda quinzena de maio como o período mais crítico e necessário de receber chuvas na maior parte dessas lavouras para garantir um bom potencial produtivo. E aí, diante de tudo isso, as expectativas podem se reduzir para a produção. A Celeris ainda espera 84 milhões de toneladas para essa segunda safra, mas o Anderson comentando que provavelmente esses números vão ser menores no final da colheita, no final dos resultados dessa segunda safra, da safrinha de milho. Diante de tudo isso, as expectativas para o mercado ainda são de preços altos, de preços sustentados para os produtores brasileiros. O Anderson destacando que nesse resto de primeiro semestre não tem nada no radar que possa mexer muito com esse mercado. No segundo semestre, esses volumes de safrinha vão entrar à disposição, mas mesmo assim o quadro de demanda é bastante aquecido. A gente tem também outros componentes como a taxa de câmbio também ajudando a sustentar esses preços. Então, na visão do Anderson Galvão, cenário bastante positivo para os preços do milho em 2021, em 2022 e possivelmente também em 2023, pelo menos mais 3 anos de bons índices de preços, de cenário bastante positivo para o produtor de milho brasileiro. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo e também clica no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Aproveite para seguir a gente também nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.